Boa tarde, meus amigos. Hoje é dia 11 de março, né? Já são 18h37. Vou começar a gravar para vocês aqui então a nossa sessão do jogo jogado. Jogo jogado, eu sempre apresento as operações que eu realizei no dia, as que eu deixei de realizar por falha de interpretação dos movimentos do gráfico e as técnicas que eu utilizei, tá? E se vocês tiverem e quiserem ou tiverem dúvida de como usar algum setup ou alguma técnica qualquer, vocês podem deixar perguntas aqui que eu respondo. E se for o caso, a gente pode fazer até uma videoaula, né, de como operar um determinado setup que vocês tenham dúvida de como operar, tá bom? Eu não conheço todos os setups, mas é fácil, né? Tem muito material na internet aí. Se vocês tiverem dúvidas sobre algum, vocês falam que eu já opero um monte deles, então tem grande chance de ser um que eu já conheça, tá bom? Vamos direto para o gráfico, para a gente falar do jogo jogado de hoje, que ele está interessante, né? A gente voltou para alguns dias atrás, quando a gente falava de uns outros movimentos que a gente esperava, de espelhamento, então acho que vai ficar legal. Vocês vão ver coisas interessantes que a gente já falou que podia ocorrer, né? Não é adivinhação. Vou ir aqui para o nosso gráfico. Quando eu tiro a câmera, pessoal, é bom porque eu desligo a luz aqui. Isso aqui dói meus olhos, essa luz aqui, para melhorar a iluminação do ambiente aqui para vocês. Vamos lá. Primeiro eu vou mostrar o gráfico de 5 minutos, tá? Para vocês entenderem. O dia começou aqui, ó. Bem aqui. Eu hoje, até inicialmente, eu estava muito tendencioso a vender. Porque eu entendi que já tinha subido bastante aqui, que existia a possibilidade de uma cunha, desde essa virada aqui ontem. Só que tem um detalhe importante, tá, pessoal, que a gente tem que considerar sempre que a gente pensar em uma grande reversão. Quando você vê uma tendência assim, um movimento desse tamanho aqui, ó, ele é significativo. Não sei se vocês estão me entendendo, ó. Essa tendência aqui, ela já estava meio lateralizada, tá vendo? Aí de repente ele tem uma puxada desse tamanho aqui, ó, e outra desse tamanho aqui, ó. Se ela fosse continuar em consolidação, essa retração não seria desse tamanho, ela viria um pouco mais abaixo. E aí muito provavelmente essa faria assim, a outra faria assim e ia continuar em consolidação. Mas essa perna foi muito gigante. E ele abriu um pouco bem mais alto. Eu já falei para vocês essa semana que gap já é uma demonstração de força. Nada impede do mercado abrir em alta e descer com tudo, tá? Mais uma vez, o mercado é soberano e ele faz o que quer, mas há uma indicação de alta. Por isso que eu não gosto muito de operar fechamentos de gap. Porque fechamento de gap, você vai ter que operar contra essa força, entendeu? Ele funciona tanto com um magneto que expulsa o preço quanto um que puxa o preço. Hoje, por exemplo, ele tentou puxar, ó. Voltou. Eu até me dei bem nessa puxada porque eu até esperava que ele fosse descer, entendeu? E ele desceu. Só que como ele desceu muito pouco, eu chaveei minha cabeça para compra de novo. E por quê? Quando eu vi essa lateralização aqui toda, né, essa consolidação aqui, essa consolidação estava aqui, né? Mas eu naturalmente já estava fazendo as contagens aqui, tá? Eu não entrei comprado aqui porque eu estava com cabeça de venda. Então eu achei que isso aqui já era o final. Na verdade eu entrei vendido aqui, achando que isso daqui já era aquele movimento do quadradinho que eu sempre mostro para vocês aqui, que costuma dar muito certo. Hoje ele deu mais ou menos errado, não deu errado, tá? Como eu tenho um jeito peculiar de operar, eu não fui estopado, tá? Porque eu não entrei aqui vendido, né? Nessa barra, no fechamento dessa barra aqui, ó, eu entrei vendido. Ah, mas era fundo de consolidação, Gilson. Você sempre fala que no fundo de consolidação é para vender. Mas eu estava achando que isso daqui ia descer, tá? Então, beleza. Logo que eu entrei vendido e o preço subiu, eu pensei, não vai muito longe, porque vai descer. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a vender fechamentos de barra significativa, né? Essa aqui eu já tinha vendido, já estava vendido aqui. Eu esperei o fechamento dessa aqui, ó,
vendi de novo. Estava aqui com, né, 1/50 avos do meu lote máximo. Então eu fui tranquilo. Eu não estava... Por isso que eu fui fazendo mais vendas. Quando eu cheguei aqui, né, depois dessa descida e desta volta, e isto aqui estava configurando um novo retorno, com essa barra que abriu e começou a descer, eu botei, né, aumentei um pouquinho a mão aqui para ficar legal e o preço ficar bem colado aqui em cima, até porque eu estava no topo da consolidação, né? Eu não sabia que a consolidação era ali inicialmente, eu achava que era aqui. Mas quando ela fez isso aqui, eu falei, estender um pouco, falso rompimento, vai descer. Eu procurei manter meu preço bem aqui, então eu peguei essa descida e esqueci a consolidação, que eu falei, esse mercado não está consolidado. Na verdade, o que eu comecei a entender? Que isso daqui era uma cunha de baixa e que se ela fosse abaixo, vou desenhar aqui para vocês, tá? Deste fundo, né, se essa cunha se prolongasse até aqui, aí sim eu ia entender que ela iria tentar subir e iria fazer as 3 puxadas para baixo. Mas por que disso, pessoal? Porque o tamanho dessa perna aqui é muito grande. Para uma cunha tentar reverter esse movimento aqui, ela tem que ser significativa. E tinha outras coisas acontecendo aqui que eu vou lembrar vocês, que a gente já falou, que me fizeram chavear o meu pensamento para compra. Aí depois que eu vi isso daqui, uma voltou, duas voltou, 3, eu falei, opa, no fechamento dessa barra aqui eu já saí da minha venda, nem esperei mais. No que fechou eu pensei, isso aqui já vai dar fundo mais alto e vai subir, mas eu vou esperar para confirmar. Então quando ele fez fundo mais alto, começou a andar de lado, subiu, isso aqui rompeu essa máxima, eu não compro o rompimento, já falei isso para vocês, eu espero descer. Quando ele desceu e fez esta barra aqui, ó, eu comprei pensando que tem uma puxada, duas, eu achei que isso aqui fosse até uma retração, uma puxada, duas, pullback, 2 puxadas, mas quando eu vi isso aqui fazendo isso, eu falei, não, a primeira puxada é essa, esse é o pullback, essa é a segunda puxada, esse é o pullback, essa é a terceira puxada, este é o pullback. Achei até que ele ia subir de novo, mas não ia acima, mas ele até foi, então eu estava comprado aqui. E por que eu comprei aqui? Além de eu ter visto essas 3 puxadas e o fundo mais alto, eu vou lembrar vocês do que a gente falou na semana passada, por isso que eu estava aqui com um gráfico de 1 hora. De 2, eu botei de 2 horas para ficar mais fácil a gente ver. Mas de 1 hora era o que a gente estava usando, tá? Estava usando esse gráfico. Mas não tem muita diferença, vai ficar mais fácil a gente ver no de 2, tá? Eu tinha falado para vocês deste fundo duplo, que 70% das vezes, é isso? Fundos duplos vão no alvo. E qual o alvo desse aqui? Também já tinha mostrado para vocês. Vou relembrar tudo. A abertura do dia de hoje foi essa aqui, ó. Esta. Neste candle aqui de 2 horas. Então vocês vão se lembrar, para quem já viu os vídeos, quem não viu pode ver, né? Os vídeos da semana passada eu falo disso aqui, desta área aqui como a área alvo. Eu também havia comentado com vocês que este movimento estava espelhando este movimento. Eu até achei que este aqui já era esse, e não era. Na verdade, este aqui nada mais era do que este. Entendeu? Logo, isto aqui é que eu acho que tem chance de ter sido este aqui maior. Tanto que os fundos estão parecidos, bem semelhantes. Este aqui deve vir até aqui e aí vai espelhar esse. Mais uma vez, isso tudo é especulação, tá? Isso aqui não tem técnica. Eu estou analisando o gráfico e entendendo que ele está espelhando o movimento. E que, na verdade, esta perna aqui, essa perna de descida aqui, que eu estava achando que era essa, não é. Me parece que foi essa. O fundo foi até semelhante. E se isso for verdade, daqui ele não vai buscar aquele topo lá ainda não.
ele deve voltar e espelhar esse aqui também. Tá? Quando a gente fala espelhar, não é ficar exatamente igual, mas é muito parecido, tá? São muitos parecidos, são movimentos bem parecidos, né? É só você olhar aqui também, ó. Aqui teve uma espécie de espelhamento deste, ao fundo duplo aqui e este, tá? Não, isso aí não tem certeza nenhuma, né? Tá, pessoal? É só análises. Então eu estava tendencioso a achar que ele, né, já está buscando aquele alvo, mas também tinha outra coisa legal aqui, ó, este topo. Este topo. Então quando o dia abriu aqui, com essa força, né, eu falei, ele vai buscar esse topo. E tem mais uma coisa aqui que eu aprendi olhando o vídeo de um cidadão chamado Stormer. Ele, eu não sei se foi criação dele, ele chama de armadilha. É um setup de armadilha. Que você projeta o rompimento de uma barra, a própria barra, na verdade, é a sua projeção. Uma barra que foi para uma área de briga, né? Uma área, no caso aqui de resistência, poderia ser uma de suporte, desculpa, podia ser uma de resistência. E vocês vão ver que isso funciona bem, tá? Eu gostei desse setup do Storm. Eu não sei se é criação dele, mas foi dele que eu ouvi. Esse foi o segundo motivo pelo qual eu pensei em compra, tá? Depois eu vou explicar outros. Quando ela é rompida pela barra subsequente, que foi o caso dessa, ou seja, ela já abriu rompendo, tá vendo? Você pode projetar que ela vai subir bastante. Ele diz que é 200%, mas eu já vi 261, 400, 300. Então, foi outro motivo pelo qual eu achei que eu deveria comprar. Porque este setup estava dizendo que eu deveria comprar. Mas eu já deveria estar comprado desde aqui, né? Não era comprar aqui em cima. Então, não foi, ele me ajudou, mas não foi este que eu usei. O que eu usei efetivamente foi a projeção desta perna aqui. Isso como grandes, só para eu tentar entender o lado para onde o mercado ia, tá? Eu não opero assim, eu não chego aqui e digo, vai para lá e eu vou comprar onde tiver. Não é assim que a banda toca. Tá? Eu entendi que o preço podia sim vir buscar este topo aqui, tá? Porque é uma zona de briga e ele está querendo ir para lá. Se vocês pensarem um pouquinho em termos de mercado, pensa o seguinte, tem um monte de gente aqui que está comprado esperando o preço subir, e não foi. Então essas pessoas estão, grandes instituições, o que elas estão fazendo com o preço? Levando o preço para lá para elas realizarem lucro. É simples assim, tá? Da mesma forma que vai ter um monte de gente vendido aqui esperando que o preço desce e está forçando o preço a voltar para cá. Por isso, talvez, que ele deve fazer isso daqui. Quando ela fizer preço médio, não vai vir até 50%? 50% vai dar mais ou menos por aqui, vão realizar o lucro e aí vai subir de novo. Mas, enfim, vocês têm que entender o mercado como uma briga de quem puxa a corda com mais força, né? Só tem dois lados, entendeu? E, na verdade, o mercado é cavalheiro, né? Ele deixa todo mundo ganhar dinheiro. Isso só tem que não se desesperar para poder sair com algum lucro em todas as operações que vocês fizerem. Então, seguindo aqui, quando eu projetei isso daqui, eu falei, bom, já abriu com gap de alta, tentou voltar, não conseguiu, está subindo, com certeza ele vai buscar. Com certeza não de 100%, né? É uma certeza com probabilidade maior dele buscar, né, esta área aí de 115, 600, né, que é esse último topo, tá bom? Baseado nessas análises, depois que eu vi essa subida, foi que me deu uma certa tranquilidade para operar comprado aqui. Quando eu vi este movimento, eu falei, não, isso não vai descer. Não vai descer que ele está buscando aquele topo. É uma lateralizado, mas é um lateralizado meio subindo, né? E eu que estava pensando só em vender, né? Me dei bem aqui, nesse primeiro movimento, né? Mas, na prática, eu estava esperando mais. E quando isso não se confirmou, quando esse pivô de baixo aqui ficou muito frente a essa perna, o que eu chamo de pouco significativo, pessoal? Vamos lá para vocês entenderem.
Se fosse 50% no mínimo, eu poderia dizer que dava para confiar, mas não foi, né? Não foi uma cunha que retraiu 20 e poucos por cento. Vocês me veem falar sempre aqui de 50%, 618, né? Foi nada aquilo. A última perna ele não retraiu nada. Ou seja, o mercado está fazendo aquele ciclo natural dele, né? Que todo mundo tem que conhecer para operar, né? Que a gente chama de clímax, que é o caso aqui agora, ele fez clímax. Depois ele entra em pullback, é o pullback que ele fez aqui agora. Depois ele entra em canal, então ele já entrou num canal. Ele já fez duas fases do canal, né? O canal estreito e ele já enlargueceu o canal. Isso não significa que ele vai descer facilmente, porque ele ainda está no canal. Depois ele entra em consolidação. Se isso daqui não é o enlarguecimento do canal que ele começou a fazer, pode ser que já seja uma consolidação, e aí talvez ele faça uma retração ou retome a jornada de subida. Então é importante vocês conhecerem esse ciclo, tá? Eu não sei se eu vou repetir para quem não conhece. Ele faz uma fase de clímax, tá? Faz pullback, canal, consolida. Pode ser que ele retome a tendência de alta com clímax, mais uma vez, pullback, canal, pode enlarguecer o canal e depois consolidação. E aí pode fazer retração. Se a retração for muito significativa, é reversão de tendência. Aí vocês têm que ficarem espertos para poder perceber esses movimentos e começar a mudar a forma de vocês operarem, né? Para você operar clímax, né, é de um jeito, você só entra em favor da tendência. Canal, pullback, eu normalmente evito operar, mas se for significativo eu opero, tá? Canal é uma consolidação inclinada. Se for de alta eu vou comprar o fundo, se for de baixo eu vou vender os topos. Consolidação, eu procuro comprar fundos quando ela vem de uma tendência de alta, tá? Ou vender topos na consolidação quando vem de uma tendência de baixa. Tá? E tem motivos para isso, porque normalmente ele retoma a tendência. Então, eu procuro ficar comprando fundos quando eu estou em tendência de alta, porque eu posso estar já na direção da tendência quando ele resolver sair da consolidação. E vice-versa, quando está na venda. Então, este aí é um modelo de ciclo de mercado que ajuda você, uma vez entendendo qual o momento que ele está, você opera bem, né? Eu, por exemplo, se eu tivesse, em vez de ficar enviesado hoje pensando em venda, se eu tivesse entendido isso daqui como, né, clímax, né, pullback, canal, eu só estaria pensando o quê? Só em compra. Eu não talvez tivesse nem feito essa venda. Eu teria comprado aqui embaixo, mas deu certo. Eu comprei por aqui, talvez eu tivesse comprado aqui já. Deu certo, subiu bem. E aí deu para pegar aqui boas operações. Aqui ele já está demonstrando uma certa força de consolidação. É quando os ursos começam a ganhar um pouquinho de força. Eu queria mostrar uma outra coisa para vocês aqui no 1 minuto, que aconteceu aqui nos 5 minutos. Ó. 1 voltou, 2 voltou, 3 subiu, tá vendo? Subiu bonito. Vou mostrar 1 minuto para vocês entenderem como é que essa coisa, independente de tempo gráfico, as coisas funcionam iguaizinhas. E hoje eu operei até no finalzinho da tarde, porque eu comecei a ver isso daqui, ó, ver se não é igualzinho. Ó. 1 voltou, 2 voltou, 3 subiu. Eu comprei aqui embaixo, deixei subir. Eu fiquei brincando aqui de operar. E aqui é o que eu falei de capacidade de reversão. Ver se isso daqui não foi significativo em relação a essa perna de subida. Parece que não, mas foi, tá vendo? Foi relativamente grande, né? A perna de subida é esta, tá? Se você considerar que é esta ou esta, ainda assim é grande, não é só 23%. Entendeu? Se eu pegar só essa, ó, ela quase, acho que reverteu tudo. Se colocar que é esta, 618. Se colocar que é esta, 50%. Que aí, ó, a hora que o tio Al Brooks fala que ele só acredita em
Reversão de 50% da última perna. Então, quando você vê não é uma reversão, desculpa, uma retração de 50%, aí você começa a acreditar que a tendência pode estar perdendo força, né? Porque senão você vai ficar pensando em vender aqui e vai perder dinheiro o tempo todo, né? Isto aqui é uma tendência, é uma reversão muito pequena, quase nada. Vou medir para vocês verem, né? Quase nada. Não chegou nem a 38,2% de retração, né? Esta aqui, quase nada. Esta aqui poderia ser, mas era bem início. Essa aqui era para comprar, né? Foi ontem, né? Não, foi hoje. Olha aqui. Mas é um minuto, né? Você não vai ficar pensando em fazer uma reversão de toda aquela subida com um gráfico de um minuto. Doideira. Assim, talvez valha a pena você começar a pensar, mas ainda assim é muito pouco para outros gráficos. Para o gráfico de um minuto tá bom, né? Uma reversão desse tamanho aqui, você pensa assim, ah, vai descer direto? Ele nunca desce direto. Eu já falei para vocês que isso aí é cheio de armadilha. Não vende muito pancadão desse aqui. Se você não está vendido aqui em cima, não venda aqui embaixo. Deixa ele decidir para onde vai. Olha, aqui deu uma excelente compra. E mais uma vez o Stormer tá certo, né? Olha o que aconteceu aqui. Ele voltou numa área de... Vamos botar aqui para vocês verem. Ele voltou numa área de grande briga, que é essa daqui. Já tinha passado por aqui uma vez. E voltou com força para cima, olha. Vê se não é armadilha. Aí vocês caem. O que você faz? Você projeta isso daqui. E aí dá direitinho lá em cima, tá vendo? Ó, 200% deu aqui. E muita gente operou esse setup, né? Foi interessante, né? Foi interessante? Foi bem interessante. Eu gostei. Gostei bastante desse modelinho aí. Bom, pessoal, eu acho que era isso. Não tem muito o que falar hoje, não. Foram operações boas. Foram operações que deram bons resultados. E estava simples de operar. Até certo ponto estava simples de operar, porque a gente conseguiu fazer aí um... Eu estava errado no início do dia pensando em venda, mas quando eu vi aquela retração muito pequenininha, eu falei, não dá. Vocês sempre têm que olhar isso. Quando vocês veem uma retração e achar que a tendência está invertendo, eu vou vender, não. Veja o tamanho da retração. Se ela é muito pequenininha, esquece, porque você vai entrar e cair em armadilha de venda ou compra, né? E vai perder dinheiro, tá? Então, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se quiserem aprender algum setup novo, entender como é que eu fiz o robô, enfim, a gente pode fazer vídeos diversificados com outros temas que não seja só o jogo jogado e retrospectiva do robô. A gente pode fazer pequenas aulas, né, de análise técnica, gratuito, não vou cobrar nada de ninguém, tá? É só combinar que a gente bota aqui um dia uma live, eu deixo gravada e vocês podem rever tantas quantas vezes quiserem, tá? E aí eu vou explicando para vocês como é que as técnicas são aplicadas. E eu ainda posso fazer com vocês umas coisas interessantes, como botando assim o gráfico rodando lentamente na hora em que a gente estiver fazendo as aulas e explicar os setups acontecendo. Que aí vai dar para vocês entenderem como é que é o meu modelo mental para poder fazer as operações, tá bom? Bom, tenham uma excelente noite. Eu espero que vocês tenham gostado. Sugestões são bem-vindas para a gente melhorar o canal. Tragam os assuntos que vocês querem ouvir falar. Se vocês quiserem que eu analise outros ativos, eu não uso particularmente outros ativos, mas analisar gráfico para mim é gráfico, entendeu? Eu posso analisar qualquer um de ações, né, de commodity, tanto faz, tá bom? Mercado imobiliário, eu vou analisar gráfico, então para mim é indiferente o ativo, tá bom? Fiquem à vontade para perguntar, tirar dúvidas. Só aí a gente organiza, né, um dia, se tiver bastante assunto, a gente organiza um dia, bota numa live e a gente transmite para vocês aí um conhecimento bom para vocês ganharem dinheiro no mercado, tá bom? Tenham uma excelente noite, que o Papai do Céu abençoe a todos.